fase dos cumprimentos, agora sim. Passando à fase dos cumprimentos, uma excelente iniciativa, foi um gosto estar aqui presente desde logo na apresentação. Foi feita ainda há pouco. Eu faço o meu registro de interesse, eu sou deputado do PSD, sou autarca também de uma autarquia no Alentejo, no litoral alentejano, que é a Santiago de Cacém, que tem experiência de orçamento participativo. Já fui vereador, já fui membro da Assembleia Municipal desde muito novo, desde 19 anos, e portanto conheço bem as várias formas de participação na política, quer na administração local, quer na administração mais central. Bom, e tive também uma pequena experiência no governo, mas muito pequena. É fundamental, de facto, ter a participação dos jovens, dos menos jovens na política, e isso, neste momento, é uma corrida contra o tempo. Ou seja, é um problema que assiste à política, mas também assiste à comunidade em geral. Não raras vezes nós assistimos à dificuldade que nós temos de ter participação de pessoas, dos cidadãos, nas coletividades locais, nas associações, porque efetivamente as pessoas estão menos participativas nesse nível. E isso nós, políticos, temos que ajudar a contrariar. É verdade que foram feitos, temos neste momento muitos instrumentos, e o orçamento participativo, que de início, enfim, pouco robusto, um pouco como auscultação, muitas vezes sem sequência ao que era perguntado às populações. Nós percebemos isso desde o início. Agora, neste momento, eu concordo com a Sra. Estamos numa fase mais robusta, onde efetivamente o modelo já está mais afinado e conseguimos, desde logo, ter, de facto, aí pistas mais concretas e envolvimento concreto dos cidadãos. Mas deixa-me dar-vos uma nota. Eu, enfim, que autarca desde muito novo, estava habituado a ter sessões públicas muito participadas. E agora estou na Assembleia Municipal e são muito poucas as Assembleias Municipais que são participadas. E acontece o mesmo nas sessões de Câmara. E mesmo estas sessões de apresentação, de auscultação, de participação no orçamento participativo, também não são, por aí além, participadas. E, portanto, nós temos, de facto, de tentar contrariar esta inércia, que é uma inércia que existe, mas é uma inércia que existe, eu não me assusto relativamente à questão da política, porque acho que é uma inércia que existe na sociedade civil. Acho que não é maior o exercício na política. Eu acho que, apesar de tudo, nós temos alguns mecanismos e instrumentos muito importantes, para além do orçamento participativo, a experiência. Do ponto de vista de legislação, eu acho que não é por aí que nós temos que evoluir. A nossa Constituição permite, o artigo 48º permite, de facto, esta participação, esta democracia participada, este envolvimento direto dos cidadãos, a par da representativa. Nós temos, penso que, 2 países no mundo onde regulam, do ponto de vista nacional, os orçamentos participativos, acho que a República Dominicana e o Peru, não temos outros. De facto, isto tem a ver muito com a cultura democrática. Mas eu gostaria de destacar 3 instrumentos que me parecem relevantes, para além do orçamento participativo, que eu acho que ajudam. Um deles é pequenino, mas que tem tido um grande sucesso, e penso que nem todos sabem que ele existe. Nomeadamente é o Parlamento dos Jovens. Penso que sabem que existe um movimento criado já há muitos anos, em que os deputados vão às escolas locais, por todo o país, falar um pouco sobre a Assembleia da República e também, de alguma maneira, motivar os jovens para a questão da política, e eles próprios fazem competição e acabam num evento nacional na Assembleia da República, onde há, de facto, esta participação. E tem sido um enorme sucesso. Eu que já participei em vários parlamentos jovens, todos os anos, aliás, o entusiasmo é cada vez maior, o que contraria, efetivamente, esta pouca participação que vemos na sociedade civil. Mas este mecanismo tem funcionado muito bem e cada vez, eu falo pela minha experiência, as perguntas que me são colocadas, que me são feitas, são cada vez mais pertinentes e com mais interesse. É verdade que, enfim, não basta este mecanismo, também não basta a questão do referendo, mas são estes instrumentos que nos vão ajudar, a par das petições. Penso que sabem que 4.000 petições podem chegar à discussão em plenário da Assembleia da República. Assinaturas, desculpem. 4.000 assinaturas de uma petição e 1.000 assinaturas permite, desde logo, que sejam ouvidos os peticionários na respectiva comissão. E, de facto, isto permite, e nós somos confrontados quase semanalmente, em que temos, efetivamente, petições a serem discutidas, quer no plenário da Assembleia da República, quer nas comissões parlamentares respectivas. E agora, com a questão das redes sociais, com as petições online, nós todos, que vamos navegando nessas redes sociais, somos confrontados com cada vez mais petições online sobre matérias, muitas vezes que não têm sequência, mas, de alguma maneira, demonstram a vontade do cidadão em participar, efetivamente, em temas que são temas específicos, atuais, e isso parece muito relevante. Eu gostaria de destacar agora 2 ou 3 aspectos que me parecem importantes para o futuro.
desde logo, com o que a Sra. Ministra aqui falou, que me parece relevante, que tem que ver com o voto em mobilidade. Faz todo sentido, é algo que eu defendo também há muito tempo. Não faz sentido o que nós temos assistido desde sempre, a dificuldade em que os nossos eleitores têm em votarem, têm que se deslocar para as respectivas mesas eleitorais. E isto não faz sentido hoje em dia. Mas mais do que isso, enfim, é uma proposta apresentada recentemente pelo meu partido, com mais cuidado, mas que eu acho que também poderia ajudar ao envolvimento dos cidadãos na política, que tem que ver com o voto preferencial. Ou seja, nós, quando votamos em eleições legislativas, nomeadamente, votamos em círculos eleitorais, sabemos perfeitamente, mas na prática, se perguntar ao cidadão o que é que está a votar, ele diz que está a votar, enfim, eu sei que há divergências sobre esta matéria, que está a votar quem é que vai liderar o governo do nosso país. A regra já lá é assim, saber se quer mais o António Costa ou quer o Passos Coelho, sem desprimor dos restantes líderes, mas é isso que está na mente das pessoas. Não sabem quem é que é o sexto classificado, desculpem, que está em sexto lugar na lista de Setúbal ou na lista de Lisboa. Não fazem ideia nenhuma, nem votam muitas vezes, nem sabem quem é o cabeça de lista, enfim, porque o grau de notoriedade muitas vezes é relativamente reduzido. E se nós tivermos a capacidade, eu acho que faria todo sentido, em que os cidadãos pudessem, de facto, escolher da lista que é apresentada, e pudessem fazer, de facto, a sua ordenação, eu acho que faria sentido e comprometia mais os cidadãos com a política. Ou seja, eu acho que nós, de facto, já temos alguns instrumentos, são instrumentos importantes de participação política, pública. Eu gostei muito de ouvir a questão do orçamento participativo em termos nacionais. Isto, de facto, vai ser um enorme desafio. Porque quando eu comecei a fazer política, a grande discussão dos deputados, nomeadamente dos deputados de província, era ter a discussão no famoso PIDAC. Recordam-se ainda o que era o PIDAC? Era o Plano de Investimento da Administração Central, em que nós tínhamos lá rúbricas para as determinadas obras e então lutávamos galhardamente para conseguir a ponte ou a estrada no nosso círculo eleitoral. E hoje em dia, essa é uma discussão ultrapassada. Com o investimento público, sabemos bem porque é cada vez menor e de facto já não temos PIDAC. E esta vontade de ter o orçamento participativo, que me parece muito correta, nacional, vai ter que ser muito bem lançado, muito criterioso. Eu sei que há alguns países onde há, de facto, do ponto de vista setorial, consegue-se fazer estes orçamentos participativos em termos locais, eu sei que isso funciona, mas temos que estabelecer bem as prioridades. Porque hoje em dia, o que interessa também aos cidadãos é, de facto, as suas obras e as suas concretizações locais mais perto da porta, mas isso tem sido, de facto, por causa da crise financeira, tem sido algo que não tem estado tanto presente no debate político. E, portanto, esta definição parece uma definição, como disse bem a Soutora, onde vamos ter que ser, de facto, originais, porque nada está criado a esse propósito, e vai-nos permitir perceber se é um ensaio de orçamento participativo, como houve alguns, em algumas autarquias, eu não sei de cor o número, neste momento são mais de 70, acho eu, as autarquias que lançaram, de facto, os orçamentos participativos, muitas delas sem grande sucesso, é verdade, mas entre os tais 2% e 10%, longe, penso eu, não sei se ainda é assim, mas o Porto Alegre, que afetava 100% do seu orçamento, os cidadãos tinham a possibilidade, de facto, de se pronunciar sobre 100%. Aqui em Portugal não é assim. De facto existe, penso que saberão, uma rúbrica pequenina, uma porcentagem pequenina do que pode ser afeto, mas essa capacidade, enfim, percebi das palavras do Sr. Ministro, que também vai ser definido nesses moldes, vai ser muito relevante. Eu acho que nós, a nossa democracia, claramente que não é um modelo escutado, nós andámos muitos anos a dizer que não tínhamos uma democracia madura, porque de facto tínhamos ainda campanhas eleitorais muito arraigadas, com muito barulho. Vamos cada vez evoluindo para menos campanhas eleitorais desta forma. Agora, eu acho que verdadeiramente a nossa grande preocupação é a participação pública. Participação pública mesmo. Seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista da sociedade. Nós estamos todos cansados de ver as coletividades que têm dificuldade em arranjar o presidente para o Clube Desportivo da Terra. São sempre os mesmos. Porque, de facto, existe pouco envolvimento. E esta solidão de facto, tem que ser contrariada. Nós, políticos, nesta política de proximidade que todos temos que ter, neste acompanhamento que fazemos, nomeadamente às segundas-feiras, a visitar as instituições, é determinante para que isso aconteça. Eu vou-vos deixar uma nota, que é uma nota que eu tenho de há 20 anos para cá, que fiquei absolutamente impressionado. Quando o então Primeiro-Ministro Cavaco Silva decidiu não se candidatar, recordam-se os mais velhos, ou os menos jovens, que quem o substituiu foi Fernando Nogueira.
Eu lembro perfeitamente que foi feito um estudo no partido sobre a notoriedade de Fernando Nogueira, que foi um homem que foi ministro durante, não sei se pelos 10 anos, mas acho que sim, foi ministro da Justiça, foi ministro da Defesa, e menos de metade dos portugueses sabia que era o Fernando Nogueira. E só um quarto é que sabia identificá-lo relativamente à função que tinha. Portanto, de facto, existe algum alinhamento por parte, um enorme alinhamento por parte dos portugueses relativamente à política. E isso tem que ser contrariado. E é contrariado com estes mecanismos, sejam as petições, sejam os referendos, seja o Parlamento dos Jovens, seja a capacidade de facto de envolver. E isso parte muito da nossa necessidade de, com organismos independentes, porque eu gostei da ideia de ter aquele organismo independente, a autoridade independente que faz a ponte entre o Poder Legislativo, o Executivo e o cidadão, que possa de facto carrear essa informação e possa funcionar de facto como uma correia de transmissão. Isso parece-me fará algum sentido, porque existem bons exemplos, agora, bons exemplos de pessoas interessadas. O nosso desafio será sempre alargar essa malha, e essa malha, deixem-nos dar esta nota, ao nível dos jovens vai-se assistindo, eu tenho esta esperança, porque a nossa participação é cada vez maior, e essa participação, nomeadamente neste programa do Parlamento Jovem, tem tido muito bom sucesso. Para terminar, relativamente à questão da capacidade ou não de termos mais ou menos legislação, eu verdadeiramente, enfim, já disse que a nossa Constituição permite o que permite e permite bem. Nós já tivemos também, inclusivamente, alguns referendos nacionais, para além dos poucos que houve locais. Eu recordo também aqui, na minha autarquia, que houve também uma pergunta que foi feita na altura, há muitos anos, nos anos 80, sobre uma obra específica, era saber se construía uma torre porque destoava do castelo, e de facto houve essa auscultação à população. Mas eu acho que, enfim, repito o que disse há pouco, não tem muito que ver com a necessidade de termos mais instrumentos legislativos, eu acho que tem que ver de facto com a cultura democrática que nós temos. E se nós conseguirmos aliar essa cultura democrática a essa participação dos cidadãos, mas evidente, porque os orçamentos participativos muitas vezes estão associados a ciclos eleitorais e são muitas vezes vistos como uma operação de charme junto do eleitorado, e muitas vezes não tem havido essa consequência do ponto de vista do seguimento. E se nós tivermos a capacidade de facto de fazer esse envolvimento, de certeza absoluta ficaremos todos mais enriquecidos. Agora, eu tenho esperança pelo que tenho assistido, e estou convencido que esse desafio que nós temos é um desafio não só para a política, mas também para a participação dos jovens e dos menos jovens na sociedade civil. A questão do direito dos votos preferencial parece-me muito certeira essa proposta, porque vai permitir este envolvimento direto do cidadão na pessoa que o escolhe. Eu já não estou a evoluir para a questão dos ciclos uninominais, enfim, porque isso é outro debate, como temos em Inglaterra, eu sei a dimensão que isso tem e a alteração que isso provocaria no nosso sistema político. Portanto, não vou fazer esse debate aqui, mas a possibilidade do cidadão perceber claramente, até para prestar contas, porque tem que prestar contas. É diferente, um deputado que é deputado de Porto Alegre, que tem um círculo eleitoral muito pequenino, é fácil o cidadão perceber quem é o seu deputado. Em Lisboa não é fácil. E, portanto, se houver essa capacidade, será muito mais fácil nós termos essa interligação entre o cidadão e a política. Muito obrigado. Thank you.